Fala, fiel, Lili Nascimento trazendo todas as informações dessa segunda-feira agitada lá no CT do Corinthians, diretamente do CT. Muitos comentários aqui do jogo de ontem, 0-0 Corinthians e Atlético Mineiro. E a Lili, a melhor representante da Fiel aí, está direto do CT e vai trazer tudo dessa segunda-feira sobre o Timão. Fica até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva se não é inscrito e vamos pro vídeo. Vamos atualizar as duas equipes, então, começando com o Corinthians, que foi o mandante. A Lili Nascimento daqui a pouco vai acender a luz dela, foi. Lili Nascimento, as informações do Timão, por favor, nesse dia pós-empate. Fala, Mari, beijo pra você, pro Bruno, amigos do estúdio, fãs de esportes. O Corinthians se reapresentou aqui no CT Joaquim Grava. É aquele esquema de sempre, né? Quem atuou por mais de 45 minutos faz um trabalho interno na academia, o famoso regenerativo. Quem não jogou vai pra campo fazer um trabalho tático, porque o Corinthians já tem aí quarta-feira o confronto contra o Juventude. O Antônio Oliveira não estará neste jogo, porque foi expulso na partida de ontem após o apito final. Eu fiquei bem de olho nele quando acabou o jogo, porque eu pensei, ele vai reclamar com a arbitragem, né? Quem não reclamou ontem? Aí ele atravessou o campo, foi até o árbitro, acabou gesticulando ali, polícia militar estava junto, ele foi afastado, o árbitro deu mais um amarelo, porque ele já tinha um, aí ele foi expulso, então ele vai cumprir suspensão nessa próxima partida. Mas o jogo de ontem, diante do Galo, é claro que o Corinthians em casa, diante da torcida, busca sempre a vitória, mas um empate não seria tão ruim, por estar disputando com o time um dos favoritos aí ao título do Campeonato Brasileiro. Mas da forma em que se desenhou, saiu sim com um gostinho amargo, né? O Corinthians, mais de 50 minutos com um jogador a mais, não conseguiu fazer um gol, pouco finalizou na segunda etapa, a chance clara ali foi a do Wesley jogando sozinho, depois teve um chute de fora da área do Hugo que passou pertinho da trave, mas a maior chance foi com o Wesley no finalzinho. O Cássio acaba fazendo aquela belíssima defesa na cobrança de falta do Scarpa, então é claro que sai com aquele gostinho amargo. Até o Paulinho comentou isso na zona mista, né? Aquele gostinho de que poderíamos ter feito mais, poderíamos ter saído dentro de casa ali com 3 pontos garantidos, o que leva um peso maior para o confronto de quarta-feira contra o Juventude. É fora de casa, depois o Corinthians tem o RB Bragantino, Corinthians que não tem bom retrospecto jogando fora da Neoquímica Arena, vai ter que provar aí nessa temporada que a história será diferente, pelo menos nesse primeiro jogo, sem o Antônio Oliveira, mas que ainda o elenco está tentando entender, né, tentando engolir o que aconteceu ontem lá na Arena. É claro que reclamações para os dois lados, mas falando de Corinthians, a principal reclamação de todo o elenco lá no vestiário, conversei com pessoas que estavam lá depois, é de que o jogo ficou muito picado e que depois nos acréscimos, né, 10 minutos de acréscimos, pouco a bola rolou, o que segundo o Corinthians atrapalhou também a partida. Mari. Saída, vamos por partes, Donk. Vamos começar com o mandante, o Corinthians? Certo. Porque assim, não seria um jogo fácil, a gente sabe. O Corinthians está num processo de entendimento de trabalho. Mas pelas condições do jogo, a expulsão do Batalha, o Atlético terminar com... Desculpa, o Atlético terminar com mais posse, é um sinal para o Corinthians de que poderia ter aproveitado, de que não fez exatamente o jogo mais propício para o que o roteiro apresentou? Para mim, sim, Mari. Não, nem no número da posse da bola. Isso nem me incomoda em relação ao fato do Atlético ter um time jogador a mais. Pode ser uma questão de estratégia, mas pelo que não produziu o Corinthians. A gente viu até na tela anterior de grandes chances. 1-0 para o Corinthians é muito pouco. Para um time que jogou com um jogador a mais, com a força da sua arena. A gente sabe que o Corinthians vai mal fora de casa, mas faz muitos pontos em casa. E não teve um volume tão grande. Teve situações pontuais, como a Lili destacou, na finalização do Hugo, por exemplo, a jogada do Wesley, mas foi ali episódios pontuais da partida. Um Corinthians que depende ainda muito de colocar a bola no Wesley e esperar algum lance diferente dele, alguma situação com Garro, de bola parada. Ontem não apareceu tanto. Coletivamente, exato, não foi uma grande atuação dele. Positivamente para mim, mais uma vez o Ranieri, muito seguro, é o grande jogador do Corinthians na temporada. Então, o que pega para mim não é nem a questão da posse de bola, mas é da produção ofensiva. O Corinthians é um time mais equilibrado sob o comando do Antônio Oliveira,
mas ainda deixa a desejar na produção ofensiva e foi nítido ontem. Até considerando a desvantagem numérica, para mim o Atlético foi superior, jogou melhor, embora tenha sido um jogo para 0-0 mesmo. Porque o jogo, as duas citaram, né? Um jogo muito picotado, mas um jogo muito nervoso, né? Que quando o árbitro também começa a distribuir cartões, como a gente falou, Marra, também aumenta a energia, porque aí um cobra que não deu cartão pro outro, que não deu cartão pro outro, e aí, na verdade, você não está controlando, você está colocando mais lenha na fogueira, né? Eu achei que o árbitro descontrolou a partida, e aí ele torna tudo um clima diferente. E aí o jogador fica tenso e fica sempre naquela situação de todos perceberem que o árbitro não está bem, e então vamos tentar tirar vantagem nisso. E o jogo fica chato, fica um jogo diferente do que deveria ser. Uma outra, para mim, uma chance clara do Corinthians que foi mal finalizada, ou se o Romero tivesse uns 5 centímetros a mais, foi o cruzamento que saiu da direita, acho que foi até o Mateuzinho, que o Romero consegue cabecear, mas vai para fora. O Igor Rabelo até agradece, meio que assim, ainda bem que você errou essa bola, porque essa não teria como para evitar. Mas muito pouco, produção muito baixa das duas equipes. O do Atlético, sinceramente, mais justificável. Não dá, né? Tá com um jogador a menos, deixa que o problema é dele. E acho que o Atlético conseguiu controlar bem, com um problema sendo perder um jogador com 40 minutos de jogo. E um jogador que é importante para esse equilíbrio do meio de campo do Atlético, né? O que chama atenção, Donk, é claro que é início de trabalho também, mas essa questão de já dá para ver um certo padrão, uma certa identidade no time do Atlético, mesmo com as dificuldades, né? O Saravia crescendo bastante nos jogos, enfim. Quinto jogo, né? O Atlético melhorou com o Milito e... Primeiro jogo que não toma gol. Primeiro jogo que não toma gol. E ainda não perdeu com o seu novo técnico, e para mim é nítida melhora. Não é simplesmente pontuando em resultados, mas em desempenho. Você cita exemplos individuais, e eu até achei legal o que a Vicky trouxe em relação ao Milito renunciar um pouquinho do que ele pensa. E era muito adequado. Eu já elogiei antes, eu reforço aqui, para mim foi uma boa estratégia que o Milito colocou em prática na partida, colocando o Igor Rabelo para fechar uma linha de 5, baixa as linhas e conseguiu neutralizar o Corinthians. Teve suas oportunidades ainda para vencer o jogo, então não foi um Atlético que estacionou lá atrás e segurou o 0-0 a qualquer custo. Teve possibilidades. Para mim, a forma que o Milito enxergou a partida foi muito positiva e é mais um elogio ao grande início de trabalho que ele tem feito no Atlético. Vinheta nova identidade visual, novo cenário no canal, tudo isso pra gente bater a meta de 1 milhão de inscritos. Eu conto muito com você. Você que tá aí do outro lado da tela, que acompanha os meus vídeos, as minhas lives, os meus conteúdos todos os dias e ainda não se inscreveu, meu recado é pra você. Você que já, muito obrigado, tudo isso é por sua causa, beleza? Vamos falar desse empate xoxo em 0-0, onde a gente esperava muito mais, né, em termos de atuação, de futebol, mas a gente precisa partir do pressuposto de que Corinthians e Galo não ocupam hoje a mesma prateleira. Sim, o Corinthians disputa um campeonato e o Atlético Mineiro outro. Pode ser que ali na frente as coisas se equilibrem, pode ser que um dispute um campeonato até superior do que hoje e outro não consiga disputar o título e acabe tendo que brigar por outra situação. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? O Corinthians hoje, posto hoje, com esse elenco, com esse time, é muito difícil bater campeão. É muito difícil brigar pelo título. Claro que todo mundo quer ser campeão, é claro que tem muito tempo ainda pela frente, mas dando uma olhada na concorrência é muito complicado. Eu tô falando em termos de tendência, tá, gente? E é claro que essa tendência ela pode ser invertida, como no ano passado o Botafogo fez isso, né? Sendo a surpresa do campeonato. O Atlético Mineiro vai disputar o título. Pelo elenco que tem, pelos jogadores, pelo seu treinador. O Gabriel Milito deu uma corrigida no Galo. Cara, por tudo. O Atlético Mineiro vai disputar o título. Pode ser que não ganhe, pode ser que não dispute, mas a tendência, a lógica, é o Galo disputar o título. E aí você coloca os dois frente a frente, mesmo que seja na Neoquímica Arena, mesmo que o Galo tenha tido um jogador a mais durante todo o segundo tempo. E a questão da arbitragem, ela precisa entrar em campo e a gente vai falar sobre ela. Primeiramente, o Corinthians colocou em campo a sua escalação habitual, com os jogadores que ele vem colocando, e o Atlético Mineiro também, com seus jogadores renomados, com meio campo muito forte, né, através do Batalha, do Otávio, e aí tem um ataque, né, muito poderoso com o Hulk e o Paulinho. Tem o Zaratio também, que é um jogador muito móvel, né, muito versátil ali no meio de campo. Tem o Guilherme Arana, que a torcida do Corinthians conhece muito bem. Ou seja, tem um time muito bom e ainda tem um Gustavo Scarpa no banco que entra no segundo tempo. Esse é o elenco, é o time do Galo.
que a gente tem que entender porque foi campeão estadual, mas porque, enfim, nos últimos anos disputa normalmente os campeonatos. Mesmo o Filipão, que saiu contestado no ano passado, disputou o título até a reta final. Então, o que acontece? No primeiro tempo, o Corinthians marcou alto, o Corinthians até tentou surpreender o Atlético, até ocupou mais o campo ofensivo, criou algumas oportunidades, né? O Yuri se movimentando muito bem, o Wesley pela esquerda, o Romero alternando com o Yuri muitas vezes, o Fagner subindo. Isso aconteceu realmente, algumas finalizações de longe, mas nada que, digamos assim, a gente pudesse entender, nossa, que supremacia do Corinthians, até porque o Galo também tinha suas armas, mas conseguia muitas vezes quebrar uma linha defensiva do Corinthians que era ali na intermediária, onde o Fausto Vera de novo não fez um bom jogo, então muitas vezes o Galo tinha vantagem pela sua força, pelo seu elenco, numa transição muito rápida, como sempre faz, mas também não obrigou o Cássio a fazer grandes defesas, não criou tantas chances claras de gol assim. Teve um gol anulado, numa característica do Saravia, né, que é um lateral meio ala que surpreende, fez um gol inclusive na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro dessa maneira, atacando o espaço, dando uma casquinha por cima do Rafael Cabral. Dessa vez ele faz o gol no canto do Cássio, mas tinha um impedimento. Então, no primeiro e único lance em que a defesa do Corinthians vacilou é porque tinha um jogador fora de jogo, né? O Félix Torres, para muitos, né, um zagueiro mais estabanado, mais rebatedor, mas ele cumpre a função. Sabemos que ele não é um cara técnico, né? Mas ele ganha disputas, ele está sempre ali presente. O Corinthians defensivamente se portou muito bem contra uma grande equipe. Eu acho que isso a gente precisa colocar no primeiro tempo. Bom, aí tem uma questão polêmica já, né? Que tem a ver com uma não expulsão e uma expulsão, ainda no primeiro tempo, do senhor Yuri Elino Ferreira. Um árbitro que foi destaque no Campeonato Carioca, e num Campeonato Carioca com extremas dificuldades em relação à arbitragem. Vocês vão lembrar, as primeiras rodadas não tinha VAR, a federação sofreu muita pressão, aí botou VAR nos clubes grandes, nos times dos grandes, do Rio, afastou vários árbitros, isso nas primeiras rodadas. E o Yuri Elino foi apitou clássicos e tal, e até passou bem. Mas ele estava muito inseguro. Ele, com menos de 1 minuto de jogo, já dá um cartão para o Batalha do Galo e acaba expulsando por um segundo amarelo numa falta que realmente existiu e que é tática, né? Ela é tática porque ela impede um ataque promissor do Yuri Alberto e ele segura o Yuri Alberto e quando cai ainda deixa o braço. Então ali é um lance para cartão amarelo. Os atleticanos não têm o que reclamar desse lance. Ele recebeu o amarelo, ele mereceu o segundo amarelo e como ele já tinha... E aí a galera tá discutindo lá o primeiro cartão, que eu até acho que, beleza, talvez no primeiro minuto de jogo, se não é uma coisa muito assintosa, vai na conversa, vai na administração, mas árbitro inexperiente é assim, ele se protege, se defende atrás do cartão. E acabou expulsando o Batalha ainda no primeiro tempo, que depois foi para cima do juiz e tudo mais, e o Galo ficou com esse jogador a menos durante todo o segundo tempo. A grande questão é que o Corinthians também poderia ter tido, ou deveria ter tido um jogador expulso no primeiro tempo. E quem concorda com isso não sou eu, nem você, nem qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo, e sim o próprio técnico Antônio Oliveira, quando ele saca o Fagner. Quando o Fagner não volta para o segundo tempo, ele admite que o seu jogador não foi expulso por, detalhe, por preguiça da arbitragem, do árbitro de campo e do árbitro de vídeo. A entrada que o Fagner deu no Zaratio, que inclusive o jogador postou aí na sua rede social, com a perna arranhada, sangrando, é inacreditável. Porque ele chuta a bola, ele continua o movimento, ele ergue a perna e ele quase racha o jogador do Atlético. E, inexplicavelmente, o árbitro de frente para o lance nada marcou. E o VAR não chamou para revisão. Num lance claro, típico, cristalino, bizarramente para vermelho. E o Fagner continua em campo. E aí, o seu treinador entendendo isso, opa, vem cá e botou o Mateuzinho. Ah, tem um lance do Gemerson no Mateuzinho e tá... calma, tá, gente? É um lance que é falta, porque dá para comparar, inclusive, com o pênalti marcado para o Flamengo contra o Atlético Goianiense, que, na minha opinião, é pênalti, embora meio que na contramão de muita gente. Só não acho que seja para cartão vermelho. Acho que é um cartão amarelo, porque ele não dá o gatilho, ele não usa uma força excessiva, não é uma conduta violenta, pode até não querer ter cometido a falta, mas cometeu, gente. Como o Gemerson comete no Mateuzinho numa disputa no ar. Ele talvez não queira, não tem o gatilho também, ele abre um pouco o braço, ele é imprudente e acaba acertando o Mateuzinho, lance para falta e cartão amarelo. Não acho que seja um lance para expulsão também. Mas enfim, a arbitragem também deixou passar. Mesmo assim, distribuiu 15 cartões, 2 vermelhos, 13 amarelos, 8 para o Corinthians, 5 para o Galo,
mais 2 vermelhos, né? No caso, o Batalha em campo e o Antônio Oliveira. Que coisa, hein? Primeira rodada e a gente já tem uma arbitragem que chamou muito o jogo para si, que foi protagonista do espetáculo, que parava o jogo a todo momento, que picotava com muitas faltas, que permitia muita cera, que não desenrolava a partida. Então, assim, a gente teve um 0-0, muito por conta dos protagonistas do espetáculo, mas, cara, não dá para tirar a arbitragem do contexto, que também favoreceu ou propiciou esse 0-0 e esse jogo mais truncado, mais faltoso, mais de cartões, mais de reclamação, em que ninguém saiu feliz. Os 2 times saíram reclamando. E aí você já entende que, opa, tem algum problema aqui. Enfim, por que eu acho, e já tá meio óbvio aqui, né, que o Corinthians tem que não comemorar, não celebrar, mas talvez assim, cara, entender que esse pontinho ele foi conquistado. Porque eles não disputam a mesma competição, porque mesmo jogando em casa e com o adversário com 1 a menos, o Corinthians poderia ter saído derrotado. Por quê? Porque se a arbitragem fosse correta na expulsão do Fagner, o segundo tempo seria 10 contra 10, para começar. Não seria 11 contra 10. O Corinthians não teria esse jogador a mais. Ele teve, e inclusive a possibilidade de fazer jus isso e ficar à frente do placar e não conseguiu. Por quê? Porque o Galo é uma equipe muito competente. Uma equipe que se defende muito bem e ataca muito bem. Tanto na transição quanto na qualidade dos seus jogadores. Aí você tem um Gustavo Scarpa que tem uma falta aos 51 minutos de jogo e ele cobra simplesmente no ângulo. Ele só não foi gol e só o Galo não saiu com a vitória porque o Cássio é um monstro. Ele buscou aquela bola que poucos goleiros buscariam, de mão trocada no ângulo. E ele salvou o Corinthians. O Corinthians empatou o jogo por conta do Cássio. Porque o time não teve competência para fazer essa supremacia, mas é muito difícil, porque o Galo, mesmo com 1 a menos, é um baita de um time. Então, você tem que entender que o Corinthians precisa trocar pontos com esses adversários superiores, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e outras equipes que vão disputar ali o título ou o G4, e ele precisa sim, aí sim, vencer dentro de casa adversários que estão abaixo na disputa, no objetivo em relação ao campeonato. É isso que o Corinthians precisa fazer. É uma reconstrução, a gente precisa entender que são clubes em estágios diferentes, que embora a troca de técnico recente, o Galo tem uma base muito mais sólida. E, cara, não dá pra gente imaginar que ganhou de 4-0 do Nacional do Paraguai e beleza, e o Antônio Oliveira é Deus e agora ele não presta mais. Porque muita gente não entende as suas trocas, por exemplo, no segundo tempo. Cara, eu vou dizer um negócio. Quando ele desce o Ranieri e coloca mais um jogador de meio, ou coloca 2 ali, né, o Maicon e o Paulinho, e tira o Garro para botar o Coronado, eu não acho que ele tentou se defender ou que ele foi burocrata. Eu acho que ele tentou ganhar o jogo. Quando ele tenta o Pedro Raul também ali, quando o time já abusava dos cruzamentos, o time ter dado só um chute a gol no segundo tempo, que foi numa jogada do Wesley, é ruim? É ruim. Faltou criatividade ao Corinthians? Eu acho que do outro lado tem uma equipe. Você precisa entender o contexto do jogo. E outra, Maicon e Paulinho são volantes de contenção ou são volantes construtores? Que também, ao ficar com a bola, poderiam armar melhor o jogo e talvez até oferecer mais qualidade ao ataque. É que não foi possível, porque o Galo se defendeu bem. Quando você baixa o Ranieri de zagueiro e bota esses 2 caras à frente da tua defesa para ficar mais com a bola e o Coronado, que distribui bem o jogo, o que você está tentando fazer? O ideal era ficar com o Coronado e o Garro juntos? Tá bem. Só que se você deixa apenas um volante ali com o Garro e o Coronado, vocês viram a transição do Galo em muitos contra-ataques que aconteceram no segundo tempo? Os caras têm qualidade. Você não pode estar vulnerável contra esse time mesmo com um jogador a mais. E vimos o que aconteceu. O Galo quase venceu o jogo numa bola parada. Por uma falta num contra-ataque que acabou acontecendo na entrada da área. Então não dava para vacilar. Bota 5 atacantes lá e tenta aproveitar esse jogador a mais. E aí se perde a bola. O técnico tem que pensar nisso também. Então, de verdade, eu não acho que ele tenha errado. A gente pode até aqui avaliar se ele não deveria mexer diferente, se ele não deveria fazer alguma outra coisa. O Pedro Henrique, talvez no lugar do Wesley, que muitas vezes não toma as melhores decisões. O Pedro Henrique já é um jogador muito mais maduro nesse sentido. Acho que ele pode receber mais oportunidades. Concordamos. Fausto Vera, de novo, não fez um bom jogo. Há uma tentativa desmedida por tentar recuperar esse jogador, e isso eu discordo frontalmente das ideias do Antônio em relação a isso. Ou pode ser até a orientação do clube, né? Não sabemos. Mas tá claro que isso é um erro, isso é um equívoco. Então não é que ele não possa ser criticado. A questão é que eu acho que muita gente, assim, né, no termômetro da rede social, está exagerando em relação à análise que foi feita por conta desse empate em 0-0. Foi um ponto conquistado, sim.
O Corinthians precisa buscar pontos fora contra equipes menores e piores tecnicamente, e dentro de casa, contra equipes que disputam o título, que estão acima dele, o importante é não perder o jogo, somar ponto e trocar garrafas, né, como a gente chama. Poderia ter vencido? Cara, pelo fato de ter um jogador a mais, a gente fica pensando, pô, poderia ter criado mais, mas e do outro lado? Tá jogando ninguém? Aqueles 10 que ficaram lá são ruins? A gente tem que pensar nisso. Não sei se vocês concordam, se não concordarem não tem problema, pode comentar aqui no chat. E aí, fiel, todas as informações do Corinthians aqui no canal todos os dias. Se inscreva aí, muita gente chegando aqui no canal, um canal novo. Então faça parte aí dessa família, desse hospício, se inscreva. Deixe seu like se você gostou do vídeo de hoje. Todos os dias novos vídeos aqui do Corinthians. Logo, logo, nova partida do Coringão. E espero que o Antônio Oliveira mexa algumas coisas aí nesse time para ter mais criatividade. Quem sabe uma nova formação, Rodrigo Garro e Coronado juntos, por que não? Tira um atacante, povoa um pouco o meio, dá mais criatividade para o time. Não adianta 3 atacantes se a bola não chegar. Contra times mais fracos a gente consegue, mas contra times bem mais preparados, organizados, mais forte, a gente está tendo dificuldade. Então, estamos no caminho, mas precisa melhorar, a gente sabe disso. Então é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!